O futebol, para muitos, o belo jogo pode se tornar uma questão de vida ou morte para alguns clubes e seus apoiadores. Diferenças culturais, assim como regionais, contribuem para a ferocidade destes confrontos. E as performances dos jogadores em tais partidas decidem se eles serão eternamente amados ou odiados. Um erro ou um momento de magia pode criar história, mas também pode resultar em brigas, confrontos e tumultos. No episódio de hoje, o Giro da Bola conta as 5 rivalidades mais ferozes e importantes do mundo do futebol. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Já pegue seu balde de pipoca e vamos para o vídeo. As 5 maiores rivalidades de clubes de futebol de todos os tempos. Parte 1. Corinthians contra Palmeiras. Derby Paulista é um nome conhecido entre os tradicionais clubes de futebol paulista, Esporte Clube Corinthians Paulista e Sociedade Esportiva Palmeiras. É a rivalidade entre 2 clubes de futebol ainda ativos na cidade mais antiga de São Paulo. O Derby Paulista está entre os 10 maiores clássicos do mundo. Corinthians e Palmeiras já se decidiram campeonatos estaduais, Campeonato Paulista e regionais, Torneio Rio-São Paulo, nacionais, Campeonato Brasileiro, e acenam ao final da competição continental, a Copa Libertadores da América. Nenhum outro clássico decidiu tantos campeonatos importantes. Grande rivalidade no estado de São Paulo. A lateral foi marcada e o Dudu corre para dentro da área. O Edilson não podia ter feito isso. O Edilson fez lá uma graça. O Júnior agrediu, o Paulo Nunes foi para cima. Jogadores do Palmeiras correm. Palmeiras e Corinthians sempre chamaram a atenção quando se enfrentam. Já foram escritos livros e filmes sobre esta rivalidade, inclusive uma versão de Romeu e Julieta, em que Palmeiras e Corinthians ocupam o lugar dos Montecchios e dos Capuletos. Nacional versus Peñarol. Um dos clássicos do futebol desde o final do século XIX, o clássico uruguaio é o confronto entre os 2 maiores times de Montevidéu. Ambas as equipes têm desempenhado um papel importante no desenvolvimento do futebol sul-americano e são respeitadas nas Américas e no mundo, apesar de sua recente falta de sucesso internacional. Juntos, eles formam 8 Copas Libertadores e 6 Copas Intercontinentais. O empate de 0-0 de 14 de abril de 1990 não faltou a um bom combate. 22 cartões vermelhos, 11 de cada lado. Nacional, 9 jogadores em campo e 2 jogadores de reserva. A partida terminou aos 85 minutos pela regra de menos de 7 jogadores. Em seguida, a partida 1-1 de 26 de novembro de 2000. Terminou em outro confronto com vários chutes e chopes de boxe e karatê, em que 9 jogadores tiveram que passar um mês na prisão, juntamente com um dos treinadores. 2 edições da partida foram disputadas no exterior, uma em La Plata, na Argentina, em 1960, e a outra em La Coruña, na Espanha, em 2005, devido ao risco de interrupção e briga da torcida local. Fenerbahçe versus Galatasaray. Fenerbahçe contra Galatasaray
é uma rivalidade do futebol turco envolvendo dois dos clubes mais bem-sucedidos da Super League. É também um clássico local, um dos muitos que envolve clubes de Istambul. A rivalidade existe há mais de um século e tornou-se intensa e muitas vezes acirrada, atraindo tradicionalmente um grande público. Os dois clubes competem entre si pelo título de clube de futebol mais bem-sucedido da Turquia, bem como do maior clube esportivo turco em geral. Seus departamentos de futebol sempre foram os mais atraentes entre seus torcedores. Mas a rivalidade também se estende a outros esportes coletivos como basquete, vôlei, atletismo e remo. O Galatasaray SK é o mais bem-sucedido dos dois, tendo conquistado 68 títulos oficiais em comparação com os 66 títulos do Fenerbahçe SK. Internazionale versus Milan. Derby della Madonnina, ou Milan Derby, como às vezes é conhecido, é uma partida de futebol entre os clubes italianos Associazione Calcio Milan e Futebol Clube Internazionale Milano. É um derby local muito disputado e um dos derbys mais seguidos do mundo do futebol. Juntamente com os derbys de Roma e Torino, é amplamente considerado um dos principais derbys crosstown na Série A. Tanto que apenas árbitros selecionados podem arbitrar quando estas equipes se enfrentam. É um jogo semestral na Liga Italiana de Futebol Série A. No entanto, o derby também ocorreu na Copa Itália e na Liga dos Campeões da UEFA. É o único derby na Europa disputado por duas equipes que já foram campeãs da Europa e do mundo. Chama-se Derby della Madonnina em homenagem a um dos principais pontos turísticos da cidade de Milão. Liverpool versus Manchester United. A história entre o Liverpool e o Manchester United é uma das rivalidades esportivas mais significativas do futebol, às vezes chamada de Derby do Noroeste. Ambos os clubes vêm do noroeste da Inglaterra, são também as duas equipes de maior sucesso na Inglaterra e entre eles conquistaram 115 títulos. Com a vitória do Manchester United na temporada da Premier League de 2008 e 2009, os dois clubes estão empatados com 18 títulos na Inglaterra. Apesar do sucesso do Liverpool na Inglaterra, eles não conseguiram vencer a Premier League desde sua fundação em 1992. Vencendo a Copa da Liga em 2010, o Manchester United estabeleceu um novo recorde inglês de 33 honras domésticas, ficando uma vantagem sobre os Merseysiders pela primeira vez. Além de competir no campo de futebol, os dois times também são dois dos clubes de futebol mais lucrativos e amplamente apoiados do mundo. Sinta-se à vontade para adicionar o seu top 5 nos comentários. E por hoje, vamos ficando por aqui. Em breve, a parte 2 do vídeo. Curta, comente e compartilhe para fortalecer o nosso trabalho. Até logo. Tchau.